Capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Recebo a presença do Senhor aqui. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 9 ao versículo 19, o texto diz assim: E quando ouvirdes de guerras e sedições, levantes, revoltas, agitações, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-as à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a qual não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos, sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá, no sentido espiritual, é claro, um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí a vossa alma. Na vossa paciência, possuí a vossa alma. Repita isso comigo. Na vossa paciência, possuí a vossa alma. Glória a Deus. É interessante que Yeshua, nesse sermão, ele traz, assim, muitas exortações. Ele fala de um tempo de muita opressão, de vários acontecimentos opositores ao Evangelho e a todos os envolvidos diretamente com o Evangelho. Muitos sinais e perseguições. Yeshua orienta os seus discípulos a permanecerem na fé, mesmo se estiverem sobre muitas opressões ou até perigo de morte. Glória a Deus. Presta atenção que quando nós lemos o texto, Yeshua começa a dizer: e quando ouvirdes de guerras e sedições, de levantes, revoltas, agitações, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. É interessante essa expressão que eu quero chamar a sua atenção. Quando Yeshua fez esse pronunciamento, foi exatamente há 2021 anos atrás. Está quase aproximando a 2022, né? Nós estamos em 2022. Quase 2023. Faltam 3 meses para acabar o ano. Yeshua, ele fala, olha, quando vocês verem essas coisas acontecerem, mas o fim não será logo. Ficamos pensando, meu Deus, o que o mestre quis dizer com isso? Eu quero trazer um pouquinho de história para você que me ouve. Quero trazer um pouco de história, porque é importante estudarmos história. Ou melhor dizendo, é necessário que todo cristão estude história.
Porque a história, ela mostra, dentro da história, as cicatrizes, elas ficam expostas. E somente verão, observarão as cicatrizes aqueles que se interessam a ir buscar o conhecimento. Aqueles que se interessam a ir à biblioteca, abrir o livro, se debruçar sobre ele e estudar acerca do assunto. E nós sabemos que isso não é cultural do Brasil. Não é cultura do brasileiro estudar. A maioria das pessoas gostam de assistir televisão, onde tudo é muito mais fácil. Você senta, aperta o botão e fica lá observando e escutando aquilo que alguém está ali manipulando você, ao invés de você próprio buscar o conhecimento. Mas quando nós ouvimos as palavras do Mestre, ele enfatizando acerca de, olha, quando vocês ouvirem acerca de guerras e muitos levantes, e muitas revoltas, e muitas agitações, fica atento porque o fim não será logo. Então, levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilência, pandemia. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Parece que Yeshua estava pregando ontem. Parece que Yeshua estava pregando hoje pela manhã. Sim ou não? Parece que Yeshua estava pregando hoje pela manhã, porque nós observamos hoje muitos sinais nos céus, muitos acontecimentos e coisas que jamais imaginaríamos que poderia acontecer e está acontecendo. É interessante que a expressão de Yeshua aqui, ele continua dizendo, e vos acontecerá isso para testemunho. E ele diz assim, mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença dos reis e governadores por amor do meu nome. Alguns de vocês aqui já foi perseguido, preso, chicoteado, lançado na prisão porque estava pregando o evangelho? Algum de vocês aqui já viveu uma dimensão disso que Yeshua profetizou? Mas se você for, não na televisão, se você for buscar nos anais da história, se você for observar um pouco acerca das cicatrizes que estão ali latentes na história, no conteúdo histórico, nas bibliotecas, se você for observar as cicatrizes, você vai observar que milhares e milhares de cristãos sofreram essas consequências que Yeshua está anunciando aqui há 2022 anos atrás, como se ele tivesse falado hoje pela manhã. Mas como que nós iremos ter conhecimento acerca dessas coisas? Querido, presta atenção. Quando eu digo que crente não é trouxa, as pessoas dizem que crente é quadrado, mas crente não é trouxa, porque ele lê, porque ele estuda, porque ele sabe história, porque ele tem conhecimento da palavra e tem conhecimento das cicatrizes da história. Yeshua, quando ele profetiza isso de fato iria acontecer, isso de fato irá acontecer, isso de fato está acontecendo. Mas será que nós estamos visualizando todo esse contexto turbulento que Yeshua estava falando ali? Será que nós estamos visualizando? Será que nós estamos percebendo todo esse contexto turbulento que Yeshua está profetizando ali? Porque ele está profeticamente falando. E ele diz assim, porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Ele está dizendo assim, olha, eu vou dar capacidades a vocês. A quem? Aquele que busca, diga glória a Deus. Aquele que busca, aquele que ora, aquele que se empenha, aquele que estuda, aquele que visualiza as cicatrizes para poder refletir como um espelho. Presta atenção, as cicatrizes na história, elas devem servir como espelho para mim e para você.
Mas como que as cicatrizes da história me servirão de espelho se eu não olhar para o espelho das cicatrizes? Eu apenas somente tomarei conhecimento acerca dessas cicatrizes se eu me disponibilizar a me chegar ao espelho dessas cicatrizes e olhar para elas. Senão elas ficarão ocultas. E o mundo trabalha de uma maneira que essas cicatrizes fiquem ocultas para que todos aqueles que olham para a palavra não consigam enxergar profeticamente aquilo que Yeshua estava profeticamente falando ali com os seus discípulos reunidos há 2022 anos atrás. Aleluia. Nós temos a responsabilidade diante de Deus, com um compromisso com a palavra, de entendermos que nós temos a palavra como a nossa bússola. E nós não podemos viver como pessoas que não têm entendimento dos acontecimentos. Existem crentes que ficam espantados com alguns acontecimentos. Falam, meu Deus, e aí? Querido, olha para as cicatrizes. Você vai entender. Dá uma olhadinha nas cicatrizes que você vai conseguir decifrar o que Yeshua estava ensinando aqui, profetizando, melhor dizendo. E ele diz assim, olha, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Será que você já sofreu essa influência que Yeshua está dizendo? Alguém odiar você porque você é crente, porque você serve a Deus, porque você tem compromisso com a palavra, compromisso com Deus? Alguém já te odiou? Se não te odiou, alguma coisa errada tem com você. Porque se eu não incomodar o inferno, algo de errado está em mim. Porque a minha vida precisa incomodar o inferno. Se a minha vida não incomodar as trevas, algo de errado está em mim. Porque se eu sou luz, aonde eu chego, as trevas têm que dar lugar para mim. Glorifique ao Senhor, se você está entendendo. Como que eu posso viver essas questões que Yeshua está ensinando aqui? Ele diz, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Como assim não perecerá? Lógico que Yeshua está falando no sentido espiritual. Porque ele mesmo no texto está dizendo que muitos irão morrer por causa do seu nome. Então não é um paradoxo aqui. Ele está dizendo no sentido espiritual, não perecerá. Porque quem tem vida em Cristo eternamente vive. Aleluia. Glórias ao nome bendito do Senhor. Agora preste atenção no versículo 19, que é o versículo chave, que traz o tema para a mensagem que eu quero pregar para você nesta noite. Na vossa paciência possui a vossa alma. Na vossa paciência possui a vossa alma. É tão interessante que quando Yeshua fala dessas consequências, de toda essa turbulência, essa oposição à palavra, e quando se nós nos preocuparmos em olhar as cicatrizes, nós iremos perceber isso de fato, ativo, palpitando, chega a borbulhar quando você começa a observar as cicatrizes da história. Você começa a viver e você começa a entender aquela frase do padre Tertuliano de Cartago, por volta de 200 depois de Cristo, 200 depois de Cristo, onde a igreja ainda era uma só igreja. Ainda não havia rompido os protestantes e os católicos romanos. Não, a igreja era uma igreja. E nós observamos lá o padre Tertuliano de Camargo, por volta de 200 depois de Cristo, onde a igreja ainda era uma. Ele traz uma frase que ficou marcado nas cicatrizes da história. E essa frase de Tertuliano, ela salta hoje. E eu quero fazer essa frase saltar hoje aos teus ouvidos e aos teus olhos, a todos aqueles que me ouvem, para que você entenda o significado dessa frase. Tertuliano disse, olha, o sangue dos mártires é a semente da igreja, é a semente dos novos cristãos. Preste atenção. Quando Tertuliano diz isso, 200 depois de Cristo, ele diz, olha, o sangue é a semente
para os novos cristãos. Este homem viveu numa época de uma revolução, de guerras e tribulações. Se você analisar as cicatrizes da história, o período em que Tertuliano viveu, e ele traz essa mensagem que ficou marcado, e todo teólogo conhece, todo estudioso da palavra, todo aquele que ama estudar história, conhece essa frase de Tertuliano: o sangue é a semente dos novos convertidos. Sabe o que é que ele está dizendo? O gemido da igreja. A igreja sangra, mas enquanto ela sangra, Deus vai salvando, Deus vai curando, Deus vai libertando, Deus vai operando, Deus vai trazendo novos crentes, Deus vai avivando a tua igreja. Enquanto alguns sangram e morrem sangrando, morrem pagando um alto preço, Deus está levantando uma nova geração. Adore ao Senhor Jesus, se você está entendendo. Quando Tertuliano afirma essa mensagem, é porque ele mesmo estava sofrendo muitas acusações, muitas perseguições e muitas tribulações. A igreja primitiva, dentro desse contexto de Tertuliano, viveu perseguições e cruzadas e coliseu romano, que já preguei aqui por algumas vezes e não me canso de pregar acerca desse contexto histórico. Presta atenção: enquanto a igreja derrama sangue inocente, Deus vai curando, vai operando e vai libertando para a glória do teu santo e precioso nome. Algumas pessoas, por não conhecer história, elas ficam extasiadas. Ah, meu Deus, como é que acontece isso? É uma geração do mimimi. Eu já disse isso várias vezes aqui. Por que acontece isso? Quanta luta. Escutei a semana passada, pastor Luciano, misericórdia, depois que eu me converti, parece que está tudo dando errado. Olhe para mim, você é um soldado. Soldado, ele se alista para a guerra. O soldado, ele é alistado para a guerra. Nós fomos convocados pelo Senhor para lutar. Quem entendeu, diga amém. Nós não fomos vocacionados por Deus para ficar quieto, e Ele promete dizendo assim: olha, no momento exato eu vou te dar a palavra, que ninguém vai se conter diante de vocês, porque a palavra estará na tua boca, porque Yeshua, Ele vai dar capacidade para a sua igreja, para poder falar no meio do caos. Se você analisar o caos das cicatrizes que estão aí nas bibliotecas, a igreja de Yeshua, ela caminhou triunfante como uma igreja gloriosa, sangrando, mas caminhando como uma igreja gloriosa, avante com um propósito firme de um dia estar com Cristo nos céus para toda a eternidade. Baruch Hashem, bendito seja Adonai para sempre. Sofrimento não é sinal de que a igreja está perdendo, não. O sofrimento, historicamente falando, profeticamente falando, como disse Yeshua, vocês vão sofrer, vão matar vocês, vão perseguir vocês, vai ter levante de todos os lados. Eu estarei convosco todos os dias e darei capacidade para a minha igreja. Baruch Hashem, bendito seja o Senhor para sempre. A grande questão é que nós não estudamos. Quando nós não estudamos, nós ficamos à mercê da mídia. A maioria é à mercê da mídia. O que a televisão falar, está falado. Santo, pelo amor de Deus. A televisão é a maior ferramenta de Satanás para manipular as pessoas. Ela não consegue manipular a mim, que sou o homem de Deus, que tenho compromisso com a palavra. E ao invés de ficar sentado assistindo televisão, eu vou para os livros, eu vou estudar, eu vou buscar conhecimento, para que eu não fique alienado a esse sistema maligno que está implantado aí. E Yeshua disse: olha, o mundo jaz no maligno, eu vos envio para o meio de lobos devoradores. Por isso que você precisa estar revestido, aleluia, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Os discípulos foram exortados a permanecerem na fé, mesmo se estivessem sofrendo perigo de morte. As palavras do padre Tertuliano soam hoje, e eu quero trazer história para você refletir. Parece um paradoxo, mas era a realidade que a igreja estava vivendo. A atmosfera toma um rumo muito mais extremo nos séculos seguintes. Se na época de Tertuliano já era difícil, essa atmosfera se torna muito mais complexa séculos seguintes. Quando grandes potências mundiais, eu quero trazer referência aqui, Rússia e China. Quando grandes potências mundiais criaram e estabeleceram o regime comunista totalitário como uma ideologia fixada ao ateísmo e ao marxismo, produzidas por Charles Darwin e Karl Marx. Esses dois personagens malignos, Karl Marx e Charles Darwin, são exaltados nas universidades e na escola. Para mim, que conheço a palavra, para você que conhece a palavra e tem conhecimento de história, não passa de instrumento de Satanás, porque é para isso que eles servem. Charles Darwin e Karl Marx são dois instrumentos do inferno, do maligno, que vem poluindo mentes de gerações e por gerações. E nós hoje estamos vendo muitos crentes sendo enganados por essas ideologias e colocando de lado, debaixo do tapete, as sagradas escrituras, que é a maior autoridade da igreja. Abra o seu coração e deixa eu pregar para você. Aleluia, aleluia. Charles Darwin criou o evolucionismo, a teoria que explica a criação de tudo que existe. Existe por meio de um processo evolutivo, mesmo sem fundamento concreto, porque é uma farsa, mesmo sem fundamento concreto e cientificamente, a teoria ganhou fama e separou o homem do conhecimento de Deus. Qual é a lógica que tem na teoria da evolução? Nenhuma. Eu queria ter tempo aqui para acabar com ela com a Bíblia. Mas mesmo assim, as faculdades, as escolas ensinam a teoria da evolução como que se fosse verdade, daquele instrumento de Satanás chamado Charles Darwin, colocou na cabeça das pessoas. E se você não tiver conhecimento da palavra para ensinar para os seus filhos, a escola vai ensinar para ele que o homem nasceu de um processo evolutivo, e antes ele era um macaco e agora é um homem, e isso não tem base científica absolutamente nenhuma para poder dizer que é real. Mas Rússia e China, olhe para mim aqui, os dois responsáveis historicamente, eles criaram uma doutrina baseada na ideologia de Charles Darwin e Karl Marx. Karl Marx criou o marxismo, explica a abolição dos direitos da propriedade privada, ou seja, você não tem direito a nada, tudo é do governo, pesado imposto de renda progressivo e gradual, abolindo todos os direitos da herança. Você não vai ter direito a herança nenhuma, tudo é do governo. Crédito apenas por um banco privado, que é o Banco Nacional, um único banco. A comunicação e transporte fornecido é apenas pelo governo, unicamente pelo Estado. As fábricas e os instrumentos de produção são propriedades do Estado. Ou seja, a sua empresa não é sua, é do Estado. Tudo que você tem e produz não é seu, é do Estado. Obrigação igual a todos e todos trabalham para o Estado. Abolição de todas as cidades e países, tudo centralizado no Estado. As crianças, todas elas que nascerem, pertencem ao Estado. Esse sistema está aí. Mas cadê nós que não conhecemos história? E tem gente que se ofende quando se fala de política.
pessoas ignorantes, que não conhecem absolutamente nada, não sabem nem qual é a razão do porquê estamos aqui. Somos representantes do reino de Deus e temos que fazer isso da melhor maneira possível. E Deus está esperando eu e você mergulhar nas cicatrizes da história para pregar para este mundo a palavra, trazer profeticamente aquilo que Yeshua ensinou para dizer para essa geração: olha, sem Jesus Cristo você vai para o inferno e de lá nunca mais você vai sair. Não é Charles Darwin e não é Karl Marx que vai te livrar do inferno, mas a mão poderosa de Adonai. Aleluia, Baruch Hashem, bendito seja o Senhor para sempre. Você percebe quando você analisa a essência, o âmago dessas teorias, que é o mesmo plano do anticristo. Sabe quando é que o Estado vai estar governando tudo, santo? Quando o anticristo estiver aqui na terra, governando. Mas a igreja já foi arrebatada. Você pode adorar ao Senhor. A igreja não estará mais aqui. O plano de Karl Marx e de Darwin teoricamente servem para a doutrina do comunismo e para o anticristo. A igreja tem um compromisso de continuar caminhando com Cristo para a glória, com a esperança de estarmos com o Senhor para sempre. Preste atenção aqui. A China e a Índia representam 1/3 da população mundial, com mais de 1 bilhão e meio de habitantes. Elas representam 1/3 da população do mundo. A esfera mundial, se você analisar no mapa, você vai na internet, meu irmão, você vai pegar o mundo e dividir, fracionar, e você vai encontrar a 1/3 parte do mundo é comunista. Onde se encontra a igreja? No meio desse inferno vermelho do comunismo. Aonde encontra-se a igreja? Encolhida. Não posso falar esse negócio de política, eu não quero saber desse negócio aí. Cada um. Política, eu não quero saber dessas coisas. Ei, Satanás está interessado que você não conheça absolutamente nada. Yeshua já profetizou todos esses acontecimentos. E se nós tivermos conhecimento da palavra e olharmos para as cicatrizes da história, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que mostra as cicatrizes da história da obra da igreja primitiva. Quando sai das escrituras sagradas, você pode procurar na Idade Média, todo o contexto da Idade Média até chegar aos dias atuais. Você vai encontrar as cicatrizes proféticas que Yeshua declarou no texto sagrado. Mas aonde está o nosso conhecimento? Porque é tão bom chegar em casa, deitar no sofá lá e ligar a televisão e ficar escutando aqueles instrumentos do maligno falando e produzindo picuinhas e abobrinhas na cabeça de quem não tem interesse das sagradas escrituras. Estou pregando para muita gente aqui. As bases da doutrina do comunismo é o ateísmo e o darwinismo. Sem essas duas bases não existe comunismo. Presta atenção, crente. As bases do comunismo é o ateísmo, onde Deus não existe, e o darwinismo. Tudo foi criado por um processo de evolução. Sem essas duas bases, esses dois pilares, não existe comunismo. Então o comunismo precisa bajular Darwin, o comunismo precisa bajular Karl Marx, o marxismo, para que essa doutrina exista. Sabe qual é o que está se ensinando nas escolas? O marxismo e o comunismo. Você está fazendo o que com isso? Não traz nem o seu filho para a escola bíblica ou para o culto, para ela participar do culto com as crianças, onde elas ouvem a palavra de Deus.
Aonde você acha que a próxima geração vai chegar? Por isso eu digo que o departamento mais importante é o departamento infantil, porque nós depositamos hoje, nós plantamos hoje, a igreja do Senhor vai colher amanhã homens e mulheres cheios de conhecimento, interesse a Deus, interesse à palavra de Deus. Cada um na sua faixa etária. As pessoas falam do processo evolutismo, do darwinismo e do marxismo. Hoje, tranquilo, de boa, não sei o que, está lá, faz prova na universidade. Eu tive um debate ferrenho com meu professor de física há alguns anos atrás. Um dia eu conto essa história para vocês. Mas ele ficou calado, não tinha resposta para mim, porque eu conheço a palavra. Porque se você trazer para a palavra, ele não tem o que dizer. Se você trazer para a ciência, não tenho como provar o evolucionismo pela ciência. Não tem. É um elo perdido. Ninguém nunca achou até hoje, mas ensinam como se fosse verdade. É aquela teoria da desinformação. Todos os dias se fala uma mentira. Fala uma mentira através de uma fonte confiável, que é a televisão, a principal fonte confiável que Satanás usa. Fala uma mentira várias vezes, que essa mentira vai se tornar uma verdade. Daqui a pouco seu filho vai chegar na sua casa e falar: eu vim do macaco. E aí você vai falar o quê para ela? Se isso está impregnado no comunismo. O alvo principal do comunismo é as escolas, universidades e a família. Alegando que o casamento é um sistema maligno que oprime as mulheres. Olha o que Karl Marx fala. Olha o que o comunismo diz. Dando lugar ao feminismo, provocando ódio aos homens. Olha só. Nunca nós vivemos um feminismo tão ridículo como hoje nós estamos vivendo. Isso começou, meu irmão, Yeshua já disse: olha, vocês vão ver coisas acontecer. Tem mulheres que são empoderadas, elas não precisam de homens, elas odeiam homens, porque o comunismo ensina isso, o marxismo ensina isso. As escolas estão ensinando isso para o seu filho. Qual é a bagagem que você tem? Qual é a cicatriz da história que você conhece? Nada. Então você está perdido, santo. Pastor, eu estou orando. Jesus disse o quê? Orar e vigiar. Está orando, mas não está vigiando. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ou você deposita no seu filho hoje, ou nós depositamos na criança hoje, para que quando muitos filhos de pastores, quando vão para as universidades, deixam de ser crente. Você já percebeu isso? Tem muitos pastores chorando, muitos homens de Deus, dirigentes de ciclo de oração, líder de departamento de louvor. Tem muitos chorando, porque quando o filho foi para a faculdade, para a universidade, parou de ir para a igreja, porque a Bíblia não é mais interessante. Deus não existe, porque o maligno do Darwin disse, e eles ensinam isso. E aí, por que eu vou ficar aqui na igreja, pagar o preço para viver uma vida de santidade, viver um sacrifício, do meu corpo, reservando o meu corpo para adorar a Deus? Por que eu vou viver isso se o marxismo, se o comunismo me diz que eu posso fazer o que eu quiser? A Bíblia fala que você vai para o inferno. Qual é mais fácil de fazer? Seguir o marxismo, o comunismo, ou para pagar o preço para ir para a glória? O comunismo é a visão de um mundo ateu, que se baseia no aniquilamento da religião. Deus é o seu alvo supremo, e as Sagradas Escrituras também, tirando o espaço da religião, da sociedade. Eu vou trazer alguns personagens da história aqui. Leon Trotsky, o russo, Vladimir Lenin e Stalin. 3 personagens que cometeram atrocidades na história. Você sabe disso? A maioria não sabe. Não sabe por quê? Porque não estuda, porque não busca conhecer. Quem foi
Quem foi Stalin? Quem foi Vladimir Lenin? Ah, eu conheço o Vladimir Putin. É o atual ditador da Rússia. Mas ele é filhote desses daqui. Ele é filhote do Stalin, ele é filhote do Vladimir Lenin, ele é filhote do Leonid Trotsky. Essas figuras cometeram os maiores genocídios da história e ninguém divulga. Por que a televisão vai divulgar se todos são da esquerda e todos são comunistas? Sabe por que eles querem? Que você não saiba de nada disso. Se não tiver um pastor como eu, para estudar e te revelar, usando a palavra para te ensinar o que é o comunismo, sabe, nós somos responsáveis por essa geração que não sabe nem votar. Nós, a liderança, padres e pastores, líderes, nós somos os responsáveis pelos resultados que nós temos hoje no mundo. O mundo todo está vermelho, a terça parte do mundo é comunista, porque os pastores, a liderança, os crentes que é tão santo que não pode falar de política, se esconde debaixo de algum lugar para não falar de política, enquanto o comunismo do inferno vai crescendo e tornando um rio de fome e de miséria e de mortes. E como que a gente vai conhecer a história se nós não estudamos? Preste atenção aqui. Leon Trotsky, Vladimir Lenin, Stalin. As frases que esses homens mais usaram no período em que eles viveram. O nosso inimigo, Deus é nosso inimigo. O ódio a Deus é o começo da sabedoria. Esses homens falaram isso. Vladimir Putin, ele fala isso. Ah, pastor, mas eu nunca vi ele falar. Você acha que a televisão vai falar isso? Vai mostrar isso para você? Se eles são comprados, são todos comunistas, tudo da esquerda. A frase que eles mais usaram na história: Deus é o nosso principal inimigo. O ódio a Deus é o começo da sabedoria. Salomão diz o quê? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Viu como Satanás muda? E as pessoas vão sendo levadas por essas ideias. Presta atenção aqui que eu vou falar de coisas. Presta atenção. A aniquilação da religião é o ABC do materialismo e do marxismo. Abolindo toda a religião e toda a moralidade. Abolir toda a religião e toda a moralidade. E isso para o ser humano é perfeito. Porque o que o ser humano mais gosta é de pecar. Porque pecar é tão gostoso que amarra, muita gente deixa amarrado e leva para o inferno. Porque é tão bom pecar. Porque pecar satisfaz a carne. Pecar, você vai ao âmago dos seus desejos mais íntimos. Pecado é isso. E o comunismo, o marxismo ensina a abolir a religião e a moralidade. Libera tudo, libera as drogas, libera o aborto, libera qualquer coisa, libera o ódio ao homem, libera mulher com mulher, homem com homem, está tudo liberado, o pecado do inferno, e nós estamos escutando isso, engolindo goela abaixo, e um monte de crente dizendo: eu não quero falar de política. Eu queria pegar você, mas eu estou orando para que Deus pegue você, que a minha mão não pode alcançar. Preste atenção, o plano da nova ordem mundial: abolir as nações, um governo único, abolir a propriedade privada, abolir a herança, abolir o patriotismo, abolir o patriotismo. Por que você acha que o judeu não abre mão de ser judeu? Vai dizer para o judeu que ele tem que ser brasileiro. Não, eu sou judeu. O brasileiro, ele vai ali em Cuba, ele já volta falando cubano, cubanês.
Já não quer mais nem ser brasileiro. Preste atenção que eu preciso terminar a mensagem. Abolir o patriotismo, vestir de verde e amarelo. Esse negócio. Uma vez eu coloquei um chapéu verde e amarelo quando eu dirigi a Assembleia de Deus. E teve um santo lá que disse que eu ia para o inferno porque eu estava com aquilo lá no dia que eu ia votar e eu estava com meu coração no Brasil. Me pergunte quem morreu, foi eu ou ele. Depois eu te conto. Abolir o patriotismo, abolir a família. Ecumenismo. Meu Deus. Ecumenismo é a união de todas as religiões, santo. Sabe quando é que isso vai acontecer? Na grande tribulação. Abre os teus olhos, o palco está montado. E Yeshua diz assim, olha, quando tudo isso estiver acontecendo, o fim ainda está um pouco longe, mas hoje nós já estamos profeticamente. Ora vem, Senhor Jesus, aleluia, bendito seja Deus para sempre. Tem muita gente brincando. Tem muita gente que cochila quando o pastor está pregando e falando de história. E se não for um pastor pentecostal como eu, o cara cochila a ponto de cair da cadeira. Igual aquele abençoado que estava ouvindo o apóstolo Paulo pregar, né? Caiu da janela. A inspiração desses ditadores. Preste atenção que eu vou pegar a sua mente agora. Você que está me ouvindo, dobre a sua atenção. Vai marcando aí. Grava esse vídeo para você ouvir várias vezes. Vai ficar gravado aí no canal. A inspiração desses ditadores promoveram outros da mesma natureza. Preste atenção nisso aqui. Criando cobras. Quando você cria cobras, vai acontecer o quê? Coisa boa? Tem uma frase baiana, né? Você vai criar cobra, ela vai te morder. Baiano é sabido. O povo sabido é baiano, viu? Glória a Deus. Acho que os povos mais sabidos do Brasil estão lá na Bahia. O povo sabido é os baianos. Glória a Deus que eu sou baiano. Presta atenção aqui. Promoveram outros ditadores da mesma natureza. O ditador chinês comunista Mao Tse-tung. Já ouviu falar sobre ele? Responsável pelo genocídio que matou, historicamente as cicatrizes estão aí, 45 milhões de pessoas de fome. E o nome desse genocídio é a Grande Fome de Mao. Ano de 1959 a 1962, na China comunista, e ele nunca deixou de ser comunista. O grande ditador Mao Tse-tung, ele matou 45 milhões de pessoas de fome. A comida era usada como arma para forçar as pessoas a trabalhar. E se a pessoa fosse da direita ou cristão, eles matavam, mutilavam, colocava para sofrer. Fingia que ia dar comida como pagamento, mas deixava o cara morrer de fome. Cadáveres por toda a China. Todos os campos chineses tinham cadáveres. 1959 a 1962, 45 milhões de pessoas morreram de fome e a televisão não fala isso. Você que fica sentado assistindo televisão, você está emburrecendo, meu irmão. Vai para os livros, vai estudar. Porque as cicatrizes da história vai formar o homem de Deus. O conhecimento liberta. E Yeshua disse, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é fatos, isso é fatos. Fatos. Alguém já ouviu falar disso? Fatos. A grande fome de Mao na China, comunista, esquerdista. Preste atenção aqui. O Holodomor, o que significa isso? Deixar morrer de fome. Aconteceu na Ucrânia. Aonde foi? Na Ucrânia. Aonde está tendo a guerra hoje. Quantas mil pessoas já morreram lá? Só que o Holodomor, aquele genocídio que Stalin, aquele ditador maligno,
comunista da Rússia, ele matou 14 milhões de pessoas de fome na Ucrânia. História. Agora pergunte, olhe para mim. A televisão fala, lá na guerra, não sei o que, tarará. Fala o que aquele ditador fez? Como que você vai falar do seu patrão? Se é ele que manda nos partidos da esquerda, é a Rússia que manda nos partidos da esquerda em todos os lugares do mundo. E os crentes não conhecem história e votam nesses partidos da esquerda do inferno. Ainda debate ainda, por que você está votando na direita? Meu irmão, se você é crente, você é um miserável se você votar em alguém da esquerda. Seja lá quem for. E eles têm uma estratégia muito importante e muito interessante. Eles colocam um monte lá dentro, como no último debate que eu vi, terminou 1h40 da manhã e eu fiquei lá vendo. Depois de 5 anos sem ver televisão, eu sentei para ver o debate. 5 da esquerda contra 2 de direita. Vai ver o resultado das votações. Milhares de crentes votaram na esquerda do inferno e não sabem de onde veio a esquerda. E se o pastor for falar de política no púlpito, eu nem vou mais na igreja, porque só fala de política. Vai estudar, crente, nós estamos em eleição. Eleição você tem que falar. Quando é Santa Ceia, fala de Santa Ceia. Quando é Natal, prega sobre o Natal. Quando é Ano Novo, prega sobre Ano Novo. Quando é de política, prega e ensina o povo como que vota. Stalin, ditador comunista do inferno, matou 14 milhões de pessoas de fome na Ucrânia. Sabe qual foi o ano? Ninguém divulga. 1931 a 1933. 3 anos matando pessoas de fome. Vai ver as fotos, vai ver os vídeos. Você vai vomitar, a sua alma vai gemer, você vai sangrar. E como diz Tertuliano, o sangue da igreja, ela sangra e Deus salva, Deus opera, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. A igreja tem autoridade sobre as trevas. Se você pode adorar a Deus, adore a Ele. O genocídio do Partido Comunista do Camboja. Você já ouviu falar isso? O nome do partido era o Khmer Vermelho, comandada por Pol Pot, na França, 1975 a 1979. Eu já tinha nascido. Sabe quantas pessoas morreram lá? Meu Deus. 1,5 milhão de pessoas. Pelos comunistas. Pelos ditadores comunistas. Quem é que denuncia isso, se não for eu e você que conhece a palavra? Karl Marx e Darwin estão ensinando. Eu e você temos a obrigação de ensinar a palavra, de pregar a palavra com ímpeto, como Yeshua pregava com ímpeto. Traz a história. Quem é que vai me condenar? A história está aí, santo. As cicatrizes, 1,5 milhão de pessoas mortas de forma variada. Em todas esses genocídios, houve canibalismo, houve execuções barbárias. Você vai ler na literatura onde denuncia, onde conta a história, mais de 600 páginas para contar a história da grande fome de Mao. Você vai encontrar a história de um homem que os ditadores chineses fez o homem enterrar vivo o seu próprio filho, porque de 14 anos, de 12 anos, porque ele tinha roubado algumas sementes para comer. E eles fizeram o homem enterrar o seu próprio filho vivo, e o homem morreu alguns dias depois de desgosto. Você vai encontrar na história da ditadura chinesa comunista do inferno, você vai encontrar uma mulher que foi obrigada a enterrar a sua filha de 6 anos de idade, enterrar viva, para poder punir, porque ela pegou uma batata para comer. A criança pegou uma batata para comer, e os ditadores mandaram a mulher enterrar sua filha viva, e a mulher se matou de desgosto. Quem é que estudou isso para dizer para esse povo o que é o partido da esquerda? Você que votou nesses esquerdistas, eu vou esquentar o seu ouvido,
porque esse vídeo vai ficar gravado aí. E quem for um homem de Deus como eu vai compartilhar para esquentar o ouvido desses crentes que não sabem o que é história e vota nos comunistas. Eu não posso votar na esquerda, seja lá quem for, se é branco, se fala bonito ou se não fala bonito, eu me recuso porque eu conheço história. Você abre o espaço para o Brasil se tornar vermelho. Sabe quem é que vai comandar? O nome dele é Putin, Vladimir Putin. E aquele ditador da China. Eles são os dois grandes líderes mundiais do comunismo no mundo. E eles mandam. E todos os seus bonecos esquerda obedecem. E qual é o plano? Eu já passei para vocês qual é o plano. As mensagens que mais... peraí. A Guerra Civil Espanhola. Alguém já ouviu falar sobre a Guerra Civil Espanhola? Chamada de terror vermelho. Parece que eu estou vendo Yeshua falando, o terror vermelho vai acontecer. E sabe onde foi que aconteceu o terror vermelho? A Guerra Civil Espanhola. Presta atenção aqui. 10 mil padres foram mortos em praça pública. Pastor, isso foi o holocausto de Hitler? Não, meu irmão, eu nem toquei o nome de Hitler aqui. Porque a mídia bate no Hitler e fala do Hitler, porque ele odiava os judeus, era um outro instrumento do inferno. Mas o pior do que Hitler ainda é a Rússia e a China. Estão lá, vivos, comandando o mundo. E os bonecos deles estão lá no Planalto. Todos os partidos da esquerda são ligados a essas mazelas. Quando você vota neles, você está sendo cúmplice das cicatrizes da história. Eu sei que eu estou pegando consciência de crente que votou na esquerda hoje. E o negócio vai esquentar para o seu lado. Eu sei que muitos me criticaram porque eu coloquei uma camisa verde e amarela e coloquei no status lá e fui votar de verde e amarelo. E um monte de crente santarrão, que eu não quero nem falar mais coisa aqui. Você vai pagar um preço diante de Deus porque você não conhece história, ignorante. Não conhece história. Morreram pelo ditador russo. 10 mil padres de 1917 até 1969. Presta atenção, eles destruíram 41 mil igrejas de 48 mil igrejas e fecharam 1.500 delas na Rússia. Presta atenção nisso, vai ver a história. Tinha 48 mil igrejas na Rússia. Eles destruíram 41 mil. E sabe como foi a destruição? Colocava bomba. É assim que a história diz. Enchia os pilares das igrejas de bomba. Os crentes ficavam olhando, acabou a igreja. 41 mil igrejas. Porque o comunismo, o alvo principal deles é a religião. É dizer que Deus é uma farsa, que Deus não existe. E se você odiar a Deus, é o princípio da sabedoria. Você vai encontrar isso na Bíblia? Profeticamente, sim. Historicamente, vai ler, santo. Vou terminar. As mensagens antirreligiosas soviéticas, pior período da história comunista na Rússia. Os monges são inimigos daqueles que trabalham. Querem que as pessoas faziam com os monges? Executavam eles. Sabe por quê? Porque as frases eram essas. Esses caras não trabalham. Mata eles, porque eles são inimigos dos trabalhadores. Executaram monges. A exemplo do Iraque, do Líbano, do Egito, da Líbia, da Síria, a comunidade cristã tem vivido tempos de grandes inquietações,
como profetizou Yeshua. No Egito, várias igrejas foram atacadas e muitos cristãos se tornaram mártires por sua fé, por causa da sua fé. Nós temos a história de 21 jovens que foram decapitados na costa do Mediterrâneo, na Líbia, porque recusaram negar a Cristo. Como é possível ficar indiferente dentre tantos fatos? E se você não precisa você caminhar muito longe, eu vou encerrar, por favor. Na Venezuela, na Colômbia, na Cuba, são exemplos bastante veementes de ataque às igrejas. Na semana passada, o ditador Daniel Ortega, da Nicarágua, entre Panamá e México, América Latina, prendeu o padre Rolando Alvarez e declarou a igreja uma ditadura. Acusou os religiosos de assassinatos, de serem assassinos e golpistas. Acusou os crentes disso. Ele está no poder desde 2007. Presta atenção nisso aqui. Desde 2007, Daniel Ortega está no poder, ganhando as eleições de fachada. Por que de fachada? Porque ele dominou o legislativo, nomeando juízes da Suprema Corte, e tudo está nas mãos dele. Toda a cúpula é comunista, é esquerdista. Então está tudo em casa. O cara ganha toda vez, ele ganha, toda vez ele ganha, toda vez ele ganha, e ele está no poder desde 2007. Milhares de padres e pastores já foram expulsos da Nicarágua, da Venezuela, de Cuba, de toda a Colômbia, de toda essa costa da América do Sul. Só porque não chegou na sua casa, você acha que está tudo bem? Nós somos responsáveis por essa geração que não tem conhecimento. Nós somos responsáveis e Adonai vai cobrar de você. Adonai vai cobrar de você. Nós estamos no meio de uma guerra fria de ideologias. Presta atenção. O que é guerra fria? Guerra fria é uma guerra de ideologias. Um diz uma coisa, o do outro diz outra. E a mídia tem um alcance maior. E o pastor prega, o crente desobedece. E faz aquilo que a televisão orienta ele. Tem até crente que foge da igreja no dia da eleição. Porque o pastor disse que ele tem que votar na direita, porque ele é crente. Fecha a cara e some da igreja. Adonai vai cobrar de você. A igreja sangra, mas a igreja foi comprada com sangue de Cristo. Fique de pé, por favor. A igreja sangra, mas o sangue da igreja é a semente para os novos crentes, eu creio. Quantos acreditam, glorifique e exalte a esse Senhor. Aleluia, aleluia. Eu tenho mais conteúdo aqui, mas eu preciso parar. Nós vamos para a Santa Ceia. Eu quero convidar a pastora Elisama para ler o texto referente à ceia, enquanto nós vamos nos preparando. Você que me ouve aí de casa, prepare para você participar da ceia conosco. Abra o seu coração. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor em alguns minutos. Em seguida estaremos encerrando o nosso culto. Aleluia. Vamos ler então, queridos. 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 em diante. Mensagem que mexe com o nosso coração, né? Que mexe com a gente, traz muita reflexão. E olha que ele nem está sabendo do que está acontecendo lá fora. Depois entenderemos que Deus falou nessa noite. Não do jeito que a gente esperava, mas do jeito que a gente precisava. Amém? Vamos ler então? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei.